Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui postando mais um vídeo de estudo, né? Esses vídeos foram ideias que surgiram em um grupo de WhatsApp, né? Que tem pessoas de todo o Brasil. Mas ao fazer esses vídeos, esses estudos, eu resolvi fazer para todos, né? Porque é importante que todos, né, saibam, né, a respeito dos acontecimentos futuros, né, as profecias que tem para se cumprir, né? Então aqui vai mais um estudo sobre escatologia e espero que seja edificante para cada um, ok? Vamos ao estudo. E o assunto de hoje é escatologia, né? Iremos falar sobre o arrebatamento da igreja. Nós já falamos aqui, já postamos um estudo sobre escatologia, falando a respeito da volta de Jesus, dos sinais que antecedem a volta de Jesus. E agora, então, falando a respeito do arrebatamento da igreja. Pois bem, a volta de Jesus, ela vai se dar em duas etapas. Na primeira etapa, ele não vai pisar na terra, ele vai surgir nos ares e vai arrebatar a sua igreja. Conforme ele mesmo disse, que quando ele voltar, 2 estarão no campo, e um será levado, será deixado o outro. 2 estarão moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então o arrebatamento é o que vai acontecer com aquele que será levado, né? E o que vai acontecer com aquele que será deixado é um assunto para um próximo estudo, né? Que vai ser um outro estudo falando a respeito do período do anticristo, né? Que é o acontecimento ao qual vão estar submetidos aqueles que ficarem, né? Mas é assunto para outro estudo. E como vai acontecer o arrebatamento, né? Como é que vai ser? Vai ser algo muito rápido, né? A palavra arrebatamento, ela vem do grego arpazo, né? Que corresponde também, é algo que é como se tomasse alguém de forma muito rápida, correndo-se, né? Um flash de tempo, né? Então vai ser algo muito rápido que vai acontecer. O apóstolo Paulo explica como vai ser, né? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 em diante, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Eu estou lendo o versículo 13. Então, os demais que não têm esperança, quem são? São as pessoas do mundo, né? Pessoas que não fazem a vontade de Deus, né? E então elas morrem sem uma esperança de vida eterna, né? Mas ele segue dizendo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Veja que aqui ele fala como se Jesus voltasse no tempo dele, né? Ele diz: nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Jesus não voltou no tempo dele, mas conforme as palavras dele é que vai acontecer. Aqueles que estiverem vivos numa condição aprovada por Deus, quando Jesus voltar, não vão chegar a conhecer a morte. É isso que significa não precederemos os que dormem, né? Não vão chegar a conhecer a morte, mas vão ver o seu corpo sendo transformado num corpo glorificado, né? E aí ele segue dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Ele explica bem isso porque aqueles, conforme ele começa lá no versículo 13, dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, é porque aqueles primitivos cristãos ali, eles tinham um pensamento um pouco equivocado a respeito da morte. Eles achavam que aqueles que morreram antes de Jesus voltar não iriam fazer parte do arrebatamento porque já estavam mortos, né? Mas ele explica aqui que aqueles que morreram numa condição aprovada por Deus, no dia do arrebatamento, eles vão ser ressuscitados com o corpo glorificado, né? E aí ele segue dizendo: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto,
consolai-vos uns aos outros com estas palavras, né? Então, estaremos sempre com o Senhor. Aqueles que forem, então, fizerem parte do arrebatamento, né, irão encontrar o Senhor nos ares, e a partir dali estarão sempre com o Senhor. E concordando com o que o apóstolo Paulo diz, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 51, diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos morreremos, né? Porque aqueles que estiverem vivos, quando Jesus voltar, não vão conhecer a morte, mas vão ver o seu corpo sendo transformado num corpo glorificado. E segue aqui em 1 Coríntios 15, no versículo 52, diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quer dizer, os mortos vão ressuscitar com um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Em relação ao tempo em que vai acontecer o arrebatamento, existem 3 linhas de pensamento diferentes. Existem os pré-tribulacionistas, que creem que o arrebatamento vai acontecer antes do período da grande tribulação, ou o período do anticristo, que vai ser o assunto do próximo estudo. Existem os meso- ou mid-tribulacionistas, que creem que vai acontecer na metade da grande tribulação ou durante a grande tribulação. E existem os pós-tribulacionistas, que creem que vai acontecer após a grande tribulação. Eu, no caso, sou assembleiano, e a Assembleia de Deus é pré-tribulacionista. Ela crê que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. E as Escrituras confirmam isso, e nós vamos ver ao longo do estudo, né? E algumas pessoas pensam que quando acontece o arrebatamento, ali terminou tudo. Quem foi arrebatado foi salvo, quem não foi salvo, né? Mas não, ainda tem muita história pela frente. Porque os que forem arrebatados, eles vão ser preparados por Jesus no céu para governarem com Cristo na terra depois do período do anticristo. Jesus, na segunda etapa da vinda de Jesus, né, na primeira ele vai arrebatar o seu povo, na segunda ele vem para destruir então os reinos da terra, né, e para destruir principalmente com o governo do anticristo, que vai estar acontecendo aqui, e iniciar o seu reino milenar, né, conforme diz em Apocalipse capítulo 20, no versículo 6, fala sobre esses arrebatados e que vão governar, dizendo assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, aí, os que forem arrebatados, então, vão ser preparados por Deus no céu para governarem juntamente com ele, né, no milênio, que vai estar acontecendo aqui, que também vai ser um dos próximos assuntos dos nossos estudos a respeito de escatologia. E esse acontecimento, ele está para acontecer, né? Ele vai acontecer muito em breve, e ele vai também pegar todo mundo de surpresa, conforme Jesus disse, né? Acerca daquele dia e hora, ninguém sabe. Por isso, então, nós temos que nos manter vigilantes, porque a qualquer momento isso pode acontecer, né? Devemos estar preparados, né, como aqueles que vão ser arrebatados, aqueles que vão se encontrar numa condição aprovada quando Jesus voltar. E Jesus nos deixa aqui um conselho, né, a respeito desse assunto, onde ele nos diz em Lucas 21, versículos 34 ao 36, ele nos diz: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então, essas coisas que hão de acontecer
se refere ao período do anticristo, né? Coisas muito ruins que vão estar acontecendo aqui, mas aqueles que forem arrebatados vão evitar de participar dessas coisas, né? Então, vigiai, conforme Jesus disse, né? Para que sejais havidos por dignos de evitar essas coisas, né? E quando essas coisas estiverem acontecendo aqui na Terra, né? Que nós estejamos em pé diante do Filho do Homem, né? Lá no céu, sendo preparados por Ele.